Vamos começar a nossa aula de Teorema de Green e a gente vai, né, tá aqui falando sobre a seção 6.4 do livro-texto da Diomara e da Maria Cândida, né? Teorema de Green, então vamos lá. Vamos começar com a definição 6.3. Essa definição, ela trata da caracterização do que é o que ele chama de uma região simples, tá? No plano. O teorema de Green ele é para campos planares, a gente vai ver agora. Então, uma região fechada e limitada D no plano XY, ela é dita simples se essa região D pode ser escrita como uma região do tipo 1 e do tipo 2 simultaneamente. Tá? Essa é a definição que ela dá aí para operacionalizar mais facilmente a demonstração no nível introdutório. Vocês estão vendo aí essa imagem, né? Aqui nós temos uma imagem de como, né, de como seria essa região simples, né? Então é aqui, né? Você pode colocar ela como se fosse do tipo 1 ou tipo 2, né? Aquelas regiões de integração do plano, tá? Simultaneamente. Então, isso aqui é uma região que ela vai trabalhar para fazer a demonstração do teorema. Eu vou orientar daqui a pouco. Olha só, gente. Então, aqui, né, vamos passar agora para a definição 6.4, que vem logo a seguir. Ele caracteriza essa quantidade aqui, né, a fronteira de D, né, essa curva, né, que é a fronteira de D, que a gente chama de D-ROM-D, né, essa fronteira está orientada positivamente se a região D fica à esquerda, né, a região D fica à esquerda, se fica à esquerda, ao percorrermos a fronteira, né, D-ROM-D. Então, olha só, a gente está andando aqui, né, nesse sentido aqui anti-horário, ó, e você observa que a fronteira, né, está sendo percorrida aqui no sentido anti-horário, e a região D fica sempre à esquerda, digamos assim, de quem estaria percorrendo aqui, né, a fronteira. É claro que isso é uma definição operacional, né? Não é intrínseca ao modelo matemático, que é o formalismo matemático, mas serve, é uma disciplina que não é isso aqui é uma disciplina aplicada, né? Então, fica como uma definição operacional, tá? Claro que não é uma definição que faz a rigorosa do ponto de vista matemático. Tá? Porque não existe percorrer região, fica à esquerda, isso não existe em matemática, né? Então, mas, enfim, como é uma matéria, tá, que vai ser usada como uma ferramenta para vocês, não há necessidade de uma definição, tá, formal e toda coerente com a própria matemática. Então, fica assim, tá? A gente diz que ele está orientado positivamente quando você estiver andando e a região D estiver à sua esquerda, né? Andando pela fronteira e a região D estiver à sua esquerda. Então, é essa orientação positiva que o teorema de Green vai adotar. Então, o teorema de Green ele relaciona o trabalho de campo planar, tá? Um campo desse tipo aqui, ó. Gente, tá? O campo planar é um campo desse tipo aqui, ó. Tá? Aqui, campo planar é um campo desse tipo aqui, gente, ó. É um campo que tem duas componentes, tá? E depende das variáveis x e y. É um campo no plano, né? A gente pudesse desenhar ele aqui. Flechinhas aqui no plano, tá certo? E que estariam definidas aí nessa região onde a gente faria integral aí, tá? Vamos lá. Então, o teorema de Green relaciona o trabalho de um campo planar, tá, com integral dupla de uma densidade que a gente vai ver que é essa D1F2, a derivada parcial do F2 com relação a x, menos a derivada parcial do F1 com relação a y,
essa é uma densidade de trabalho, digamos assim, tá? Integral dupla nessa região D aqui, tá bom? Vamos lá, vamos enunciar o teorema, pessoal, tá? Assim, de maneira bem light aqui. Então, o enunciado do teorema diz o seguinte, é o teorema 6.3 aí do livro texto, que é o teorema de Green. Então, a primeira coisa que a gente vai se referir a ele, né, é a D é uma região fechada e limitada, tá? Não precisa ser simples, tá? A gente vai ver que pode ser uma região D fechada e limitada no plano. Tá? A fronteira dessa região D está orientada positivamente. E essa fronteira, né, essa curva que encerra essa região D no plano, tá, vai admitir uma parametrização C1 por partes, tá? E a gente vai considerar apenas uma volta fechada nesse circuito de Rondet. Tá? E vamos considerar que se o campo planar, tá, for de classe C1, num conjunto aberto que contém a região D, aquela coisa para poder definir derivadas e tal, tudo direitinho no cálculo, então vai valer o teorema de Green. Ele diz o seguinte, né, que o trabalho do campo F, né, ao longo da fronteira, orientada positivamente, tá, ele vai ser numericamente igual à integral dupla, tá, dessa densidade aqui, D1F2 menos D2F1, né, ao longo daquela área. Lembrando que D1F2 é a derivada parcial do F2 com relação a x, e o D2F1 é a derivada parcial da F1 com relação a y. Tá? Tá aqui, ó. Ok? D1F2 menos D2F1 é a derivada parcial do F2 com relação a x, menos a derivada parcial do F1 com relação a y. Essa é uma maneira mais fácil de decorar. Bom, vamos fazer uma observação aqui, gente, antes de passar para um exemplo, tá? Que vale a pena estudar a demonstração que está no livro, tá? Está no livro texto. E a demonstração ocorre na página 225, 226, 227, 228. Parece muita coisa, mas não, tá? É rapidinho. A demonstração, tá, pessoal, vai se basear em que você pode pegar uma região do tipo, uma região simples, tá? E fazer a demonstração. Ou se a região não for simples, ela vai sempre admitir, como a gente já viu lá na parte de integração, tá? Uma partição em regiões simples. E aí você pode utilizar o teorema em cada partiçãozinha, somar todas elas, tá? E obter aí o resultado do teorema. Então, fica uma tarefa para vocês estudarem a demonstração, tá? É interessante ver. Eu peço que vocês também estudem o exemplo 6.7, tá? Que é o primeiro exemplo que ele dá aí de teorema de Green. Eu vou usar um outro exemplo, tá? Eu vou resolver o problema 1, item D, da seção 6.5, que é a seção de exercícios que vem logo a seguir a essa seção 6.4 aí do teorema de Green, né? E que está na página aí 234 do livro texto. Vamos lá. O problema, gente, que eu vou resolver aqui em detalhes é esse aqui, calcular essa integral aqui, tá? Dessa quantidade, a gente pode naturalmente estar chamando, né? Esse cara aqui de F1, né? E esse cara aqui, a componente F2 do campo. Ele pede para calcular essa integral aqui, né? Onde C é a fronteira da região D, que é limitada né, pelos arcos aqui, x igual a y à quarta mais 1 e x igual a 2, orientação positiva, tá? Bom, vamos lá, gente. A gente vai começar a esboçar a região de integração, tá? Então, um esboço da região pode ser visto aqui, tá? Nessa figura aqui. A gente vê que isso aqui é uma curva, né? Corresponde a esse x igual a y à quarta mais 1. Tá aqui, né? Aqui ficou meio bem, que era para estar mais aqui em cima, tá, pessoal? Tá, 1 tá aqui. Né? E aqui ficou melhorzinho. Tá, beleza. E aqui o arco x igual a 2, tá?
Ele está... Bom, é uma região do tipo 2, tá, pessoal? A gente vai fazer a integral. Então, trabalhando aqui, né? D1 F2 menos D2 F1. É fácil vocês verificarem, tá? Eu vou deixar os detalhes para vocês fazerem aí. Isso dá 2, tá certo? Então, a gente vai, pelo teorema de Green, a integral do campo ao longo da fronteira, da região D, né? É igual à integração na região D dessa quantidade, dessa densidade fixa 2. Se 2 é uma constante, pode sair para fora, né? A gente faz aqui essa integração, uma região do tipo 2, e obtemos aqui o valor 16 sobre 5. Eu vou deixar também para... Eu peço que vocês refaçam, tá, o problema em detalhes aí para se certificar de que está certinho. Mas está aqui, tá? Bom, isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Vocês também, eu já pedi aqui que vocês vejam o exemplo 6.7, que também é um exemplo, é o primeiro exemplo que o livro-texto dá. Vocês estudem ele em detalhes para ajudar vocês aí a entenderem o teorema. Eu vou passar agora para uma outra aplicação aqui interessante, que é o exemplo 6.8, que está na sequência da apostila. Ele faz um uso estratégico do teorema, tá? O teorema de Green, como vocês viram, ele serve para integrais fechadas, né? Um circuito fechado. Mas, eventualmente, ele pode ser utilizado num circuito aberto, se a gente souber usar uma estratégia interessante. Vamos lá, o exemplo 6.8, tá? Ele pede para calcular essa quantidade B, que é essa integral aqui. Tá? A gente pode considerar essa componente como um F1 e essa aqui como um F2, ao longo de uma curva C. Essa curva C, nesse exemplo, é o arco de circunferência que está situado no primeiro quadrante e que está orientada, está aqui o desenho dele, tá? Esse arco aqui, repara, né? Ele sai aqui do ponto 1, 0 e chega até o ponto 0, 1. Em princípio, eu não posso usar o teorema de Green, porque não se trata de uma região fechada, né? Mas a gente vai conseguir fazer esse cálculo, né? Vamos fechar esse trajeto e conseguir fazer essa conta de maneira bem interessante. Ó. Então, como é que eu vou fechar? Eu escolhi aqui fechar através daqui. Ó. Eu vou pegar, né? Vou pegar essa curva aqui, tá? Aqui ao longo do eixo X, e vou prosseguir, vou chamar de gama 1, né? Aí vamos prosseguir aqui ao longo de C e vamos voltar aqui através de gama 2, tá? Que é esse pedaço aqui ao longo do eixo, essa é a nossa gama 2. Então, agora a gente fechou o circuito, tá? Você sai daqui, sobe aqui no arco de circunferência, desce aqui nessa retinha, volta aqui pelo eixo X até completar o circuito, tá? A parametrização da gama 1 está dada aqui, certo? T 0, você está no eixo X, né? Então Y é 0, com T variando de 0 até 1. E na gama 2 você tem aqui, né? Você está no eixo Y, com X igual a 0, né? Quando você, com T pertencente a T igual a 0 a 1, quando T igual a 0, você está aqui em cima. Quando T igual a 1, você está aqui em 0. Então, as duas parametrizações aqui de gama 1 e de gama... Opa, vamos corrigir, gama 2. Tá? Então, agora a gente vai poder usar o teorema de Green, tá? Porque agora a gente tem um circuito fechado. O Green é para circuitos fechados. E vamos calcular essa integral B de maneira indireta. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, ó, agora esse circuito fechado, a gente vai chamar ele de circuito gama. Tá? Então, agora a gente tem a integral de f ao longo do circuito fechado gama. Agora a gente pode utilizar o teorema de Green. Tá? Então, vejamos. Esse circuito gama tem o pedaço C, o pedaço gama 1, o pedaço gama 2. Tá? Até fora de ordem, não tem problema, porque é aditivo. Né? E isso aqui, né, vai ser igual D1 F2 menos D2 F1. Que nesse caso aí, gente, para esse campo que a gente deu aqui, F1, F2, vocês podem fazer e verificar que isso aqui é igual a 1. É a densidade 1. Bem fácil também nesse caso, né? Repara, se a densidade aqui é 1, então isso aqui fica a integral de D, né, ao longo daquela região. Ora, então é a área de D, né, como a gente sabe lá das integrais duplas.
Como essa circunferência aqui tem raio 1, né, é 1/4 da área de um círculo de raio 1. Então, é π sobre 4, né? Então, aqui a gente sabe que é π sobre 4. O que a gente faz? A gente calcula. Repara que a gente calcula em γ2. É claro que esse processo aqui de fechar o circuito só tem efetividade se essas duas integrais forem simplesinhas, né? Nesse caso aqui são. A primeira, eu peço para que vocês façam a conta, é menos seno de 1. A segunda é zero. Tá? Então, repara, ó, a gente tira indiretamente o valor da integral de f dl ao longo do arco C, né? Passando lá para o outro lado. Então, fica 4π menos seno de 1 mais seno de 1. Né? Então, está aí o resultado final, ilustrando um uso estratégico do teorema de Green, mesmo quando o arco não for fechado. A gente usa esse truque de fechar o circuito ao longo de integrais que são fáceis. Isso só vai ter efetividade se essas integrais aqui forem fáceis de calcular, né? Em comparação com essa mais chata. Ok? É também fácil ver o seguinte, que essa integral aqui ela é muito chatinha de fazer ao longo desse arco. Tá? Então, a gente realmente precisava usar essa estratégia, porque senão a conta seria realmente bastante chata. Eu deixo também como exercício você verificar que fazer a conta aqui é bem chatinho, tá? Vou botar aqui, ó. Chato. Essa conta aqui direta, fazer ela direta é bem chato, tá? Então, a gente usa essa estratégia de fazer de modo indireto. Gente, vamos para encerrar essa aula de hoje, tá? A gente vai resolver um outro caso bastante interessante, tá? O exemplo que está aí no livro texto, exemplo 6.9, na página 230, é ligeiramente diferente, tá? Eu modifiquei um pouquinho. Eu peço para que vocês, logo depois que a gente terminar essa aula, que vocês vejam lá o exemplo 6.9 e vejam qual é a diferençazinha que tem lá, tá? E reacertem aí o cálculo de vocês. Reacerte o cálculo, quer dizer, veja aí só a ligeira diferença, como é que fica. Então tá, gente, olha só, vamos considerar então o campo F dado por essa expressão aqui, ó, menos y dividido, a componente F1, né, menos y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, e a componente F2, o x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos calcular o trabalho, né, tá, ao longo de uma curva fechada, que aqui no caso é essa elipse, tá? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Com a orientação positiva. Tá? Lembrando que uma parametrização possível dessa elipse, né, é dada por essa expressão aqui, ó, tá? Gama de t igual a 2 cosseno de t, né? 3 seno de t, com t variando de 0 até 2π, como a gente já viu, essa parametrização manjada aí da elipse. Fazendo o cálculo, tentando fazer o cálculo de forma direta, pessoal, a gente vai cair nessa coisa aqui, ó. Fazendo a composição de f de gama de t, a gente obtém essa expressão. Fazendo gama linha de t, nós obtemos a derivada aqui, né? Derivada de cosseno é menos seno. Então, menos 2 seno. Derivada de seno é cosseno, 3 cosseno. Tá? Montando a integral aí, né? E vamos lembrar aqui, né? É f de gama de t. F de gama de t. Produto interno com gama linha, né? Gama linha de t dt. E aqui, né, de A até B, aqueles limites do parâmetro t, né? Então, gente, ó, aqui nesse caso, A é 0 e B é 2π, né? F de gama de t está dado aqui por essa expressão aqui do lado. O gama linha de t está dado por essa outra expressão. Quando a gente monta tudo, cai nessa integral elíptica, que difícil. Essa integral é difícil. Tá? Então,
a gente vê aqui uma situação chatinha aí da coisa, tá? A gente não vai poder fazer essa integral diretamente aqui, não. Então, vamos tentar uma outra estratégia, gente. Ó, a gente não pode usar green nesse caso, tá? A gente pensa assim, pô, eu não posso fazer integral, né, direto, né, fazendo ao longo da curva. Então, a gente pode, como a curva é fechada, né, como a curva é fechada, é uma elipse, né, com centro na origem, a gente pode tentar pensar, vou usar o teorema de Green, mas eu não posso usar o Green nesse caso, tá? Eu não posso usar o Green porque essas funções F1 e F2 desse campo aqui, F1 está aqui, tá? E F2 está aqui, elas não são de classe C1, tá? Como a gente viu aqui repara, vamos voltar lá na definição do teorema, né? Tá? Olha só, esse campo aqui, ó, né? É um campo de classe C1 num aberto contendo D. Isso não acontece nesse caso aqui, gente. Olha só, essas funções aqui, F1, F2, elas não são de classe C1, tá? Nessa região aqui, ó, tá? Dentro da elipse, porque tem um probleminha aí, tá? Elas não estão definidas, tá? Na origem. Repara que a origem é o ponto 00, né? Dá 0/0, 0/0. Ela não está definida na origem. Ela não é contínua na origem. Então, ela não pode ser de classe C1 na origem, tá? Essas funções não são contínuas na origem do plano, no ponto 00 do plano. Isso vai comprometer a validade do teorema de Green para esse caso, tá? Bom, ainda assim, a gente vai tentar uma estratégia para poder usar o teorema, tá? Essa estratégia, bom, deixa eu só terminar aqui. Observe que essas funções F1, F2 e D1, F2 menos D2, F1, ó, D1, F2 menos D2, F1 é isso aqui. Eu vou pedir para que vocês confiram o cálculo, tá? Vai dar 1 sobre x ao quadrado, o D1, F2. 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E o D2, F1 vai ser menos 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu peço para vocês refaçam esse cálculo aqui e encontrem esse resultado aqui. Tá? Observe, então, que essas funções F1, F2 desse exemplo e as suas derivadas parciais, aqui consideradas, elas não estão definidas num único ponto desse domínio D. Tá? Que é essa elipse com semi-eixos 2 e 3. Tá? 2 no X e 3 em Y. Então, gente, olha só, essas funções elas não estão definidas nessa região apenas num único ponto, que é a origem, como eu falei. Tá? Repara que aqui dá 1 sobre 0, aqui dá 0 sobre 0 também. Tá? Mesma coisa acontece com as componentes lá do campo. Ó, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Então, essas funções não são contínuas na origem e, portanto, não seriam de classe C1 e, em princípio, o teorema não estaria garantido para esses casos, tá? Então, nós não podemos aplicar aí o teorema de Green dessa forma naive. Mas a gente vai poder aplicar ele sim, usando uma estratégia, e essa estratégia é isolar a origem, tá? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Vamos ampliar aqui essa região de integração aqui, como a gente vê, tá? Então, olha aqui, tá aqui a elipse, né, de raiz, aqui no eixo x2, aqui no eixo y3, tá? Não coloquei aqui, deveria ter colocado. Aqui, tamanho 2, aqui, tamanho 3. Né? Aqui, naturalmente, menos 2. E aqui, naturalmente, menos 3. Menos 3. Tá aí, né? Tá aqui a elipse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui desse ponto, né? Dar uma volta. Vamos subir aqui a elipse, ó. Só vamos acompanhando aqui, ó. A gente vai, tá? Andar aqui, ó. Certo? Ó. Vamos andando aqui ao longo da elipse, certo?
a gente dá uma volta aqui quase completa, a gente entra aqui, ó. Tá? A gente entra aqui, ok? Quando a gente der a volta, a gente entra aqui, dá uma volta aqui, isolando a origem. Repara que eu tenho que ser nesse sentido aqui, porque senão, para poder cair aqui dando uma curva fechada, né? Então, tipo assim, ligeiramente aqui antes de chegar no ponto, eu entro aqui um infinitésimo, tá, pessoal? Aí dá uma volta aqui, tá? Isolando a origem, volto para cá, assim. Tá? Quando essa distância aqui tender para zero, né? Você repara, aqui a gente teria esse trajeto S, tá vendo? A gente dá uma volta em C, aqui um pouquinho antes de completar o C, a gente entra aqui. Isso aqui é uma distância Y, tá? A gente entra aqui em S1, entra aqui, dá uma volta ao longo de uma circunferência de raio epsilon, tá? Uma circunferência de raio epsilon, e volta aqui através dessa curva S2 até atingir lá a origem. A gente vai fazer essa distância aqui, pessoal. A S1 e a S2 se cancelam, porque elas vão passar em cima do mesmo ponto, né? Então, a gente vai ficar com essa elipse aqui no sentido anti-horário e com uma circunferência aqui no sentido horário, tá? Essa distânciazinha aqui vai tender para zero, né? Com isso, a gente consegue isolar a origem. Então, olha só, essa circunferência interna aí, né? Essa circunferência interna à elipse, né? E essa circunferência vai ter um raio epsilon. Esse raio epsilon, gente, ele tem que ser simplesmente menor do que 2 e que 3, tá? Para não bater aqui dentro. O tamanho até nem interessa, tá? Basta que ele seja menor do que menos do que 2 aqui, para que ele seja interno à elipse. Bom, agora, gente, a gente tem um circuito fechado, tá? A gente tem um circuito fechado. E agora a gente pode usar green. Repara que a região agora, a gente tem essa curva C, né? Orientada positivamente, que é a elipse. A gente tem o segmento de reta S1. A gente tem a circunferenciazinha de raio epsilon percorrida no sentido, repara, por consistência, no sentido horário, tá certo? Orientado, por exemplo, negativamente. Depois a gente sai de lá de dentro pelo S2, né? Isso vai dar um circuito fechado que vai ser igual a, né? E aqui a gente vai poder... Tá, eu já estou usando aqui o limite onde essa distânciazinha vai para zero, certo? Como essa distânciazinha aqui vai para zero, o S1 e o S2 está passando pelo mesmo ponto. Então, enquanto que um vem aqui da direita para o centro, o outro sai aqui do centro e vai para a direita. Eles se anulam, portanto, tá? Quando essa distância aí tende a zero, essas duas se anulam porque elas passam em sentido opostos no mesmo ponto, tá? Então, a gente vai ficar só com essas duas aqui. Uma circunferência e o interna, né? E a elipse lá externa. Nessa região D estrela agora, tá? Repara que agora o ponto da origem está isolado. Então, a minha região de integração agora é D estrela. Tá? E a curva fechada é a união da C, da elipse, com a circunferência interna, epsilon. Agora, em D estrela, tá? Em D estrela, agora eu posso utilizar o teorema de Green, porque não tem singularidade no campo F. Tá? O campo F, a singularidade do campo F ficou isolada lá na origem. Nessa região D estrela, e ao longo da elipse e da circunferência interna aqui, não há singularidades nesse caso. Eu peço que vocês verifiquem também que, nesse caso aqui, o D1F2 menos o D2F1 é zero, tá? Eu peço que vocês façam aqui que esse menos esse vai dar zero. Nessa região D estrela, tá? Na região D, inclui a origem, eu não posso fazer essa conta porque há divergências, né? Dá zero sobre zero. Não tem da divergência aqui, 1 sobre zero, e dá mal definição. Tá tudo ruimzinho aí, né? Enfim, mas nesse caso, então, pessoal, a gente vai ter, então, essa integral da elipse mais a integral da circunferência interna, mais essa integral aqui que dá zero, porque o somatório contínuo de zero vai dar zero, né?
Então, o que a gente observa é que a integral ao longo da elipse nada mais é do que a negativa da integral do campo ao longo da circunferência interna orientada negativamente. Ora, mas vamos lembrar que num circuito ômega orientado positivamente é a mesma coisa que integrar no negativo, botando um sinal de menos. Tá? Então, se você na orientação negativa, você teria um sinal de menos. Se você colocar um menos na frente, compensa, então, tá? Isso aqui é igual. Então, se eu colocar aqui menos e aqui, né? Se aqui tem menos e menos na orientação negativa, é a mesma coisa que se é a orientação positiva. Tá? Então, repara o seguinte, apesar de eu ter colocado ali uma elipse, eu poderia ter colocado qualquer curva fechada envolvendo a origem. Seria exatamente igual a integralzinha da circunferência. Tá? Bom, vamos fazer agora então o cálculo aqui, né? Pela circunferência, a gente calcula para todas as outras, inclusive para a elipse. Então, uma parametrização para a circunferência, né, epsilon orientada positivamente, seria essa daqui, né? Vamos considerar aqui essa parametrização epsilon de t, que seria epsilon cosseno t, epsilon seno t, com t pertencente ao intervalo 0 a 2π, né? Já na orientação positiva. Tá? Essa conta é facinho, eu peço para que vocês façam os detalhes, né? Nesse caso agora, o miolo aqui da integral vai dar 1. Para, então isso aqui dá 2π, gente. Tá? Eu peço para que vocês façam os detalhes. Isso aqui vai dar 2π. Que é aí o... Agarrou aqui. Eita. Peraí um pouquinho. Às vezes acontece isso. Bom, então vai dar 2π. Tá? Porque vai dar integral de 1 dt, né, de 0 até 2π. Então, a gente viu aí que a gente conseguiu calcular, né, a integral ao longo da elipse, de fato, de qualquer, não só da elipse, mas de qualquer curva que envolva a origem. Né? Não quero circunferência, não quero uma curva. Qualquer curva, né, que envolva a origem fechada, tá? Percorrida no sentido anti-horário, tá? Você vai poder usar essa mesma estratégia e está vendo que vai dar sempre 2π, certo? Se a curva for externa, não envolve a origem, vai dar 0, tá? Porque aí não tem essa integralzinha aqui de dentro, não precisa isolar a origem, tá? Então vai dar 0. Se a curva envolver a origem, então vai dar sempre 2π. Se você passar várias vezes aqui, em vez de uma vez só, 2, 3, você vai dar 2πn. Ou seja, essa integral é chamada de número de enrolamentos. Bom, gente, eu peço agora que vocês façam os problemas da seção 6.5. Agora vocês já podem fazer os problemas da seção 6.5, que é dessa parte do Teorema de Green. Essa é a aula de terça-feira. Eu vou também fazer uma aulinha complemento do que seria a aula de quinta, né? E onde eu vou apresentar mais um detalhezinho aí do teorema de Green e vou resolver alguns exercícios também, que eu considero interessantes, tá? Mas vocês podem fazer os problemas da seção 6.5 e eu peço que vocês façam, tá? Porque eu quero que todo mundo passe com nota bastante elevada, tá? Um bom estudo para vocês, tá? E até breve.